Minha esposa e eu estamos casados desde os 25 anos. Temos 38 agora. Nos conhecemos na faculdade, nos casamos e estava tudo ótimo. Nós dois nos formamos, conseguimos bons empregos e começamos nossas vidas juntos. Eu e minha esposa ganhamos um bom dinheiro, então dinheiro nunca foi um problema para nós. Minha esposa trabalhava para a pequena empresa de seu pai enquanto eu trabalhava para uma empresa muito grande. Depois de alguns anos, meu chefe saiu da empresa do nada e eles precisavam de alguém para assumir. A única pessoa que sabia dirigir o departamento era eu. Então, tive um grande salto salarial, melhor bônus, melhores benefícios. Então, aos 28 anos, eu ganhava provavelmente 3 vezes mais do que minha esposa. Aos 28 anos, no mesmo ano, minha esposa deu à luz nossa primeira filha. Então, 2 anos depois, nossa segunda. Minha esposa, por trabalhar para o pai, pôde ser mais diversificada no trabalho. Bem, cerca de 5 anos atrás, meu sogro faleceu inesperadamente. Isso deixou minha sogra e minha esposa em uma posição difícil. Vender a empresa ou administrá-la elas mesmas. Minha sogra não tinha ideia de como administrá-la, então minha esposa disse que faria isso. Depois que minha esposa assumiu a empresa, ela se saiu tão bem quanto seu pai quando a administrava. Com isso dito, minha esposa teve um grande aumento de salário, mais do que eu. Eu estava orgulhoso dela. Passar de uma trabalhadora básica para administrar uma empresa inteira não é fácil. Enfim, nossas filhas começaram a sofrer por não verem os pais. Eu e minha esposa discutimos sobre um de nós ficar em casa. Ela disse: a empresa para a qual você trabalha ficará bem sem você, a minha pode falir. Eu concordei, então larguei meu emprego e me tornei um pai-marido que fica em casa. Eu faço tudo. Eu me certifico de que todas as meninas sejam bem cuidadas. Eu cozinho, limpo, conserto as coisas, certifico-me de que os recados sejam executados, o que você quiser. Eu mimo minha esposa quando ela chega em casa do trabalho. Isso correu bem por um tempo até cerca de 1 ano atrás. Minha esposa sempre gostou muito do que eu fiz e adorou. Ela se tornou muito má ultimamente. Como apenas dizer coisas como você faz alguma coisa, ou que tal você trabalhar de verdade? O que? Eu trabalho pra caramba todos os dias para garantir que você não precise levantar um dedo quando chegar em casa. Além disso, eu tinha um emprego de verdade, mas parei para criar e cuidar das meninas, da nossa casa e de você. Sem mencionar que minha esposa é muito sexual. Sempre foi. Ela parou de iniciar o sexo e quando eu pergunto ela nunca está de bom humor. Isso foi muito estranho. Por fim, desisti de tentar. Eu apenas pensei, com toda a porcaria da pandemia e tudo mais, ela estava muito estressada e isso estava afetando ela. Comecei a me esforçar mais para fazê-la feliz, mas nada nunca funcionou. No fim de semana passado, minha filha mais velha jogou softball. Então, eu preparo tudo e vamos. Durante o jogo, eu queria fazer um vídeo para minha mãe e meu pai, pois eles moram em outro estado e não veem minhas filhas com frequência. Esqueci meu telefone, então perguntei à minha esposa se podia ver o dela. Ela tinha estado apegada a ele o dia todo, então seria bom para ela se livrar dele. Enfim, ela me entrega e diz que vai buscar uma bebida e um lanche. Ela levanta. Eu filmo minha filha quando aparece uma mensagem em algum aplicativo. Eu verifico e não consigo nem entender o que vejo. Minha esposa e esse cara do trabalho dela, que é 8 anos mais novo, estão trocando mensagens sexuais e mandando vídeos e fotos. Falando sobre como o sexo foi ótimo e também de mim. Ele está dizendo que sou um covarde que não consegue um emprego de verdade, cuidando de suas mulheres, e minha esposa concorda com ele. Eu não podia acreditar nessa merda que eu vi. Eu estava tão devastado e com raiva, tudo ao mesmo tempo. Ouvi minha esposa voltando, então fechei o aplicativo e comecei a gravar. Na volta para casa e quando chegamos em casa, minha esposa tenta falar comigo e eu não estou com disposição. Por fim, deitamos na cama e, pela primeira vez, acho que eles não se encontravam há algum tempo, ela tentou fazer sexo. Digo a ela que não estou de bom humor. Ela diz, se você vai ficar chateado com tudo, pode dormir no sofá. Levantei-me e fui para o sofá e agora estou aqui desde então. Não sei como seguir em frente com isso. Eu realmente só não sei por onde começar. Minha esposa era tudo para mim, minhas filhas são meu mundo e tudo isso está morrendo. Qualquer conselho seria maravilhoso, pois eu realmente preciso disso. Edit, deveria ter mencionado que enviei capturas de tela da conversa para meus telefones. Eu tenho as evidências. Atualização 1. Olá a todos,
quero agradecer a todos pelos conselhos que todos vocês deram. Primeiro, eu tenho texto, fotos, vídeos e tudo mais. Em segundo lugar, não conheço ninguém da empresa. É 50-50 entre ela e minha sogra. Terceiro, não consigo dormir na cama. Tenho dormido no quarto de hóspedes todas as noites e é lá que vou ficar. Para responder, decidi me divorciar dela. De qualquer forma, esta manhã liguei para um escritório em outra cidade para evitar que alguém descobrisse. Felizmente, eles conseguiram me pegar esta manhã porque alguém havia cancelado. Depois de deixar minhas garotas, eu dirigi até lá. Para encurtar a história, ele é um advogado muito bom. Mostrei a ele o que eu tinha. Ele disse que, felizmente para mim, com as evidências que tenho, ela ficará muito ferrada com o divórcio. Vendo que larguei meu emprego para criar nossas filhas, ela nunca está em casa, ela está tendo um caso, prioriza esse homem em vez de mim e minhas filhas, ela vai perder muito fácil. Ele basicamente disse que vamos conseguir pensão para mim e para as crianças, eu vou ficar com a casa e ela terá que pagar enquanto minhas filhas morarem lá. Além disso, ele afirmou que poderíamos até tentar mais dinheiro, já que sou considerado não mais viável no mundo do trabalho, para me ajudar a pagar mais estudos para conseguir um emprego. Alguns de vocês estavam certos. Ele disse para não trabalhar até que o divórcio termine. Ele disse que, como você é o marido, se você tem um emprego, pode perder muito disso. Ele perguntou se eu queria custódia total. Eu disse que não me importava que minha esposa visse suas filhas nos fins de semana de vez em quando, mas não me importaria com a custódia total. Ele disse que, como ela teve um caso no lar conjugal, posso basicamente fazer o que quiser. Já que ele afirmou que trazer um homem estranho para casa colocou as meninas em perigo e a tornou culpada. Então, irei para a custódia total, onde ela pode passar os fins de semana uma vez, talvez 2 vezes por mês. Nenhum homem terá permissão para ficar perto de minhas garotas, e se houver, ela poderá enfrentar problemas comigo se eu descobrir. Só não quero esse pedaço de merda perto das minhas garotas. Ele finalmente disse para ficar quieto até que o rascunho estivesse pronto e então ele enviaria alguém para atendê-la e emitiria que ela fosse obrigada a sair de casa. Ele disse que deveria fazer isso na próxima semana. Ele me pediu para ficar quieto. Ele disse que sabe que é difícil e que eu estou chateado, mas cale a boca até que tudo esteja feito. Assim que o divórcio acabar, você pode dizer o que quiser sobre ela, mas até lá fique de boca fechada. Ele disse para agir normalmente. Sem brigas, sem problemas, dormir em cama separada e sem sexo. Eu disse sem problemas, mas por quê? Ele disse, confie em mim, apenas não faça isso e faça o que eu digo. Acabei de chegar em casa e comecei a me preparar para o jantar e agir e ser normal. Estarei agindo como se tudo estivesse bem até que ela seja atendida na próxima semana. Edith, obrigado a todos pelos conselhos e algumas palavras muito duras. E para o cara que pediu os nudes da minha esposa. Apenas não. Parece que tudo o que você precisa fazer é perguntar a ela e ela os enviará, então não é tão difícil quanto parece. Ele recomendou que eu fizesse um teste de DST. Além disso, um teste de DNA nas minhas meninas. Quando perguntei por que ele disse, é muito raro que incidentes como este sejam a primeira vez que acontecem. Então, sim, essa eu até aqui me assustou pra caralho. Atualização 2. Olá a todos, só quero agradecer a todos que me enviaram boas mensagens durante esse período. Eu tenho me sentido para baixo e as coisas têm sido difíceis. Para começar, conversei com meu advogado sobre esta postagem. Não entrei em muitos detalhes. Ele me disse que desde que eu os mantivesse breves e não super específicos que eu pudesse postar, mas eu só tenho que ter cuidado com o que coloco para não levar muitos detalhes. Portanto, para uma atualização rápida, como eu disse, será breve e não muito específico por motivos legais. Vamos começar com o teste. Fiz o teste de DST em mim e fiz um teste de paternidade nas minhas filhas. Descobri que felizmente não tenho nenhuma doença e estou limpo. Desde que estive praticamente sem sexo com ela no ano passado, não fiquei tão surpreso. Agora, para aquele que tenho certeza que a maioria de vocês está se perguntando, o teste em minhas 2 meninas. Eu sou o pai? Eu sempre serei o pai delas, independentemente dos resultados. Porém, estou aqui para dizer que sim, eu sou o pai biológico delas. Nunca fiquei tão feliz em saber que sou o pai delas. Nunca pensei que teria que questionar isso, mas aqui estamos nós. Quanto ao que aconteceu com minha ex-mulher. Bem, ela está fora de casa e eu recebi a custódia temporária total. No futuro, pode demorar um pouco, entrarei em detalhes mais específicos. No entanto,
Por enquanto ela está fora de casa. Meu advogado armou tudo para que eu pegasse minhas filhas e garantisse legalmente a remoção dela de casa. Não ficou bonito, mas detalhes para outra hora. Ela foi servida no trabalho, e pelo que sei não foi bonito. Como eu disse, porém, detalhes para outra hora. Minhas meninas sabem o que está acontecendo. Minha filha mais velha sabe que estamos nos separando e os pais de uma amiga dela se separaram pelo mesmo motivo. Ela viu o que aconteceu com sua amiga e não quer que nos separemos. Ela tem chorado para que eu deixe a mamãe voltar para casa. Vou colocá-las com um terapeuta infantil para explicar e ajudá-las a entender a orientação do meu advogado. Minha filha mais nova só quer que a mamãe volte para casa e sente falta dela. Isso me mata e me faz sentir um péssimo pai, e elas provavelmente me odeiam agora. Às vezes acho que deveria deixar a mãe deles me trair para manter a unidade familiar e fazer minhas filhas felizes. Mas eu simplesmente não posso fazer isso. Às vezes penso em falar sobre permitir um relacionamento aberto e podemos esperar até que as meninas fiquem mais velhas, mas isso não vai funcionar para mim. Além disso, sei que as meninas vão perceber e não vão gostar que mamãe e papai não se amem. Quanto à minha ex, ela está morando com a mãe neste momento. Minha sogra me ligou e pediu para me encontrar. Eu concordei e nos encontraremos em algum momento. Ela não pediu detalhes, pois disse que conversaríamos depois, mas me implorou para não tirar suas netas dela. Eu disse que, você é uma avó ótima e amorosa e, desde que possa separar minhas filhas do que está acontecendo entre sua filha e eu, não vejo problema em você poder vê-las, e não as tirarei da sua vida. Ela me agradeceu e é isso. Minha ex tem tentado me ligar e enviar mensagens de texto tentando nos resolver. Sob a direção do meu advogado, ele preparou tudo para que eu pudesse falar com ela por meio de um método rastreável e é puramente sobre as meninas. Nem mais nem menos. Então, por enquanto é isso. Provavelmente continuarei atualizando e, assim que tudo terminar, farei uma grande atualização para todos os detalhes com os quais tenho que ter cuidado a partir de agora. Obrigado. Atualização 3. Então, primeiro, tive o dia de ação de graças com minha ex e sogra. Fiz isso apenas pelas meninas e me certifiquei com o meu advogado de que isso era apenas sobre as meninas e não sobre reconciliação. Isso foi resolvido. Primeiro, encontrei-me com minha sogra antes da ação de graças. Nós nos encontramos e tivemos uma discussão bastante mútua. Principalmente apenas coisas sobre como lidaremos com minhas filhas depois. Ela me contou algumas coisas sobre minha ex. Acho que minha ex foi traída por seu namorado do ensino médio. Nem sabia que ela tinha namorado alguém. Acho que esse cara veio de uma daquelas famílias de acordo com minha sogra e eles disseram a ela para evitá-lo. Bem, acho que uma noite ela o pegou com a cabeça sob o vestido de outra garota e a língua enfiada na sua caixa de joias. Por isso minha sogra não podia acreditar que ela faria isso. Ela teve alguns namorados que conheceu na faculdade, mas ela sabia que não iriam durar. Ela disse que assim que me conheceu encontrou o genro. Diz que sente muito pelas ações de sua filha e fará de tudo para que ela não tente fazer nada problemático com o divórcio. De qualquer forma, alguns dias antes do dia de ação de graças, minha sogra pediu que eu fosse jantar com as meninas. Eu disse: ela estará lá? Ela disse sim. Eu disse que não posso com ela lá. Ela disse que entende, mas perguntou se poderíamos fazer o feriado mais uma vez para as meninas. Ela disse que, eu sei que você tem um advogado, pergunte a ele se ele disser que é uma má ideia, eu entendo. Eu fiz, e ele disse para dizer a ex por meio do aplicativo que isso é apenas para as meninas, para evitar qualquer confusão. Então eu fiz. Ela havia me contatado antes sobre vir. Ela tem me implorado para ver eu e as meninas. As meninas têm me implorado para ver a mãe delas. Engoli meu orgulho pelas minhas meninas e fomos. Foi estranho. Minha ex deu um abraço nas nossas filhas, tudo bem, depois tentou me abraçar e me beijar. Eu apenas a evitei e fui dar um abraço na minha sogra. Minha ex tentou agir como marido e mulher e estava tentando falar comigo. Respondi com sim e não, e ajudei minha sogra a terminar o jantar e limpar. Minha sogra é religiosa e queria fazer uma oração e minha ex sentou ao meu lado. Eu segurei a mão da minha filha, minha esposa tentou agarrar a minha, eu a puxei. Sei que pode parecer mesquinho, mas não quero que ela me toque. Eu sou ateu, mas por respeito à minha sogra eu concordo. O jantar estava bom. Novamente ela ficou tentando agir como se fossemos casados e perguntando sobre o Natal e as férias. Acho que ela quer passar conosco como uma família. Quando ela mencionou essas coisas, eu sabia que repassar era um erro.
Terminamos o jantar e eu praticamente me levantei, limpei meu prato e das minhas filhas e então estava pronto para ir. Minhas filhas queriam assistir a um filme com a mãe que sempre assistimos. Eu as deixei e minha ex tentou se aconchegar ao meu lado no sofá. Sentei-me na cadeira depois disso. Minha sogra ficou muito brava com ela a noite toda pela forma como ela agiu. Eu poderia dizer pelos olhares que ela deu a ela. O filme acabou e começamos a sair. Minha filha adormeceu, então eu a carreguei para o carro. Fui pegar algo e minha ex me agarrou em lágrimas implorando para trabalhar nas coisas e que ela quer ser uma família e sente muito pelo que aconteceu. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha sogra a agarrou pelos cabelos, sem brincadeira, puxou-a, me deu boa noite e começou a gritar com a filha. Então sim. Contei tudo ao meu advogado e ele disse que nada indicava reconciliação e eu deixei isso claro nas minhas mensagens. Eu estou bem. Ela mais uma vez ligando e implorando agora para trabalhar em nós. Ela é deixada apenas na leitura. Vou falar apenas das meninas e tenho certeza que elas vão querer fazer o mesmo no Natal. Não sei se consigo ou se está tudo bem. Mais uma vez vou discutir com meu advogado. Atualização 4. Isso não vai demorar muito, mas as coisas ficaram muito ruins para minhas meninas. Basicamente, minhas meninas tiveram 2 sessões esta semana com o terapeuta. O primeiro foi bom. Minhas meninas saíram do que parecia ser mais paz e calma do que o normal. Conversei com a terapeuta depois e ela parecia ser muito boa e entender bem minhas meninas. Então, eu as levei para o segundo e a merda está completamente feita. Basicamente, a terapeuta explicou, em termos apropriados à idade, que a razão pela qual eu e a mãe deles estamos nos separando é que a mãe delas me traiu, teve um caso e me traiu. Eu sabia que eventualmente ela iria dizer, mas não pensei que aconteceria tão cedo. Fui buscar minhas meninas e basicamente foi uma explosão de lágrimas e elas subindo em mim e me abraçando chorando dizendo que me amam. Estou feliz que elas me amam, mas não é isso que eu queria que acontecesse com minhas meninas. Perguntei à terapeuta por que ela contou a elas. Ela disse que as garotas sabiam que vocês dois estavam se separando, e as garotas notaram que você parecia muito maldoso e sem amor com a mãe delas. Suas filhas não são burras, elas sabem como você é e sabem como você trata a mãe delas. Elas queriam saber por que você está se separando. Tentei contornar isso o melhor que pude, ela disse, mas as meninas não vão progredir na terapia se não contarmos a elas. Não vou entrar em detalhes sobre o que exatamente ela disse, mas era apropriado para a idade. Mas elas conhecem a versão apropriada para a idade de sua mãe ser infiel. Acho que minha filha mais velha poderia lidar com isso e ficar bem, mas não minha filha mais nova. Então, chegamos em casa e minhas meninas não me largam. Elas estão literalmente chorando a noite toda, então eu peço comida, coloco seus filmes favoritos no meu quarto e ficamos deitados lá a noite toda. Elas adormeceram e eu fui ao banheiro e apenas chorei. Minha ex nem percebe a dor que está causando às nossas meninas. Não sei como vou lidar com isso. O terapeuta me disse que poderíamos tentar um pouco de medicação até que elas se acostumassem com o novo normal. Recusei-me a fazê-lo, o que ela apoiou e disse que era apenas uma opção, pois não as drogarei. Ela não pode dar os remédios, ela disse que eles precisariam ver o primário e provavelmente diagnosticariam minhas filhas com algo que lhes permitiria medicá-las. Prefiro lidar com as emoções de minhas filhas de maneira saudável. Não terei que me preocupar com o Natal, pois minhas filhas odeiam a mãe agora. Como eu sei? Minha filha mais velha disse que nunca mais quer ver a mãe. Minha caçula segue o que a irmã mais velha diz, mesmo que ela realmente concorde. Fiquei chocado. Eu disse, você não a odeia, você pode estar brava, mas não a odeia. Ela ama e se preocupa com você. Minha filha mais velha acabou de dizer que não, ela não gosta e depois chorou em meus braços até adormecer, assim como minha filha mais nova. Então, esta é a minha vida agora. Atualização 5. As meninas estão melhores. Elas ainda estão indo à mesma terapeuta, mas estão melhorando. Meio que chegando à conclusão. Minha filha diz que não odeia mais a mãe. No entanto, elas deixaram bem claro que não querem vê-la por muito tempo. Suas palavras não são minhas. Veremos como isso acontece. Minha esposa foi informada de que elas sabiam. Ela tentou ligar para minhas garotas. Elas responderam, mas minha esposa desde então tem sido um pouco mais respeitosa com os limites meus e das minhas meninas. Acho que a percepção está começando a atingi-la. Enfim, para o amante. Já sabia que ele era um merda, mas esse homem é horrível.
Então, alguém perguntou se ele era casado. Comecei a procurar algumas coisas para o trabalho de minha ex-esposa. Consegui encontrar um pedaço de papel com todos os números de funcionários e contatos de emergência. Eu liguei para ele. Foi sua esposa, acontece que ele é casado. Eu não achei que ele era. Além disso, ele tem uma criança. Bem, eu disse à esposa dele e ela não acreditou em mim e desligou. Um pouco depois ela me liga de volta e pede para me encontrar. Eu a conheci e mostrei tudo a ela. Ela pergunta se podemos ir para o meu carro. Nós fazemos. Um segundo depois de fechar a porta, ela começou a chorar. Chorando dizendo como ele pôde fazer isso comigo, o que eu fiz de errado, etc. Bem, eu disse que ela não fez nada de errado e dei a ela o número do meu advogado. Depois ela perguntou quanto tempo, eu disse acho que 1 ano, talvez um pouco mais. Ela então vai de chateada para raivosa pra caralho. Eu perguntei a ela por quê. Ela começou a arrancar o cabelo, era peruca. Disse-me que ela acabou de vencer o câncer. Acho que depois que o filho deles nasceu, eles acharam algumas coisas estranhas enquanto ela estava no hospital, encontraram um tumor. Então, no último ano e meio, ela fez 2 cirurgias, passou por quimioterapia e tomava remédios. Ela parecia muito bem, então fiquei surpreso. Ela disse que está melhor. Mas eles não fazem sexo há 2 anos. Ela disse, entre minha gravidez e o câncer eu não poderia. Ela ficou muito doente durante a gravidez, então seu câncer quase a matou. Uma vez que ela começou a se sentir um pouco melhor, ela se sentiu horrível consigo mesma. Começou a ganhar peso com os remédios, perdeu o cabelo e não era tão bonita quanto costumava ser. Ela disse, eu estava agora no ponto em que poderia fazer sexo e iria surpreendê-lo aqui em breve por ser um marido carinhoso e amoroso. Isso está fora de questão. Ela começou a chorar porque seu filho cresceu em um lar desfeito e eu a consolei. Ela então tentou fazer sexo comigo. Eu disse não, você não está no estado de espírito certo e isso não é saudável. Ela agradeceu minha honestidade. Em seguida, passou a pedir as provas. Eu dei a ela e ela foi para casa. Mandamos mensagens de texto algumas vezes, já que ambos somos cônjuges traídos. Assim manteremos contato. Então, obrigado pelas poucas pessoas que mencionaram procurar ela. Eu nem pensei nisso. Atualização 6. Olá a todos, já me perguntam se passei o Natal com a ET, esposa traída. A resposta é sim, eu fiz. Foi muito bom. Honestamente, foi maravilhoso. O dia inteiro foi realmente incrível, considerando todas as coisas. Eu coloquei muitos presentes de Papai Noel para meninas. Este provavelmente será o último ano em que minha filha mais velha acredita em Papai Noel, então preciso fazer valer a pena. De qualquer forma, distribuo os presentes cedo, ainda escuro e sem sol, e as meninas acordam provavelmente em 15 minutos dizendo que o Papai Noel chegou. Arrasto minha bunda cansada para fora da cama e as meninas abrem seus presentes. Elas estavam muito felizes. Depois que eu apareci com um filme, as meninas se aconchegaram ao meu lado e adormeceram instantaneamente. Finalmente me levantei e fiz um café. Minha filha mais nova acordou e disse, estou com fome, papai. Então, coloquei um avental nela e deixei que ela me ajudasse a fazer o café da manhã. Minha filha mais velha então acordou e nós comemos. Elas brincaram com seus presentes e se divertiram muito. Isso me fez muito feliz. Preciso que se arrumem mais tarde para poderem ir ver a mãe e a avó. Normalmente sou mais rigoroso com elas sobre estarem prontas, mas com tudo o que está acontecendo, admito que tenho sido mais tolerante. Elas se arrumam e dizem que realmente não querem ir ver a mãe. Eu disse a elas que a mãe delas as ama. Minha terapeuta disse que preciso encorajar o relacionamento delas para um crescimento adequado. Além disso, se eu não fizer isso, ela disse que minha esposa poderia usar isso contra mim no tribunal como isolamento. Ela disse que as meninas podem tomar a decisão de ter um relacionamento com a mãe quando forem mais velhas. Além disso, minha esposa conhece a terapeuta e elas conversaram. Ela basicamente disse à minha esposa que, você traiu seu marido e está claro que seu marido é o favorito das meninas, elas vão precisar ver muito de você para que eventualmente confiem e amem você novamente. Então eu disse, não castigue a vovó pelas ações de sua mãe. Vá para a vovó. Elas concordaram. Eu as levei e foi muito fácil. Cheguei lá e liguei para minha sogra. Ela saiu e pegou as coisas das meninas. Elas iam passar a noite no Natal. Minha sogra perguntou se elas poderiam. Perguntei ao meu advogado e ele disse que estava tudo bem.
No entanto, não as deixe por dias ou faça isso com frequência. Mas aquela noite foi boa. Eu disse às meninas que, se elas quisessem voltar para casa a qualquer momento, bastaria me ligar e eu iria buscá-las. Quando eu estava saindo, minha ex saiu. Não sei o que elas disseram, mas minha ex disse algo para a mãe, era uma cara confusa e minha sogra deu a ela uma cara dura. Minha ex olhou para mim com lágrimas nos olhos e acenou. Eu apenas fui embora. Eu tinha deixado comida no forno e tudo quentinho para E.T. aparecer. Ela finalmente o fez, e quando chegou, não tinha o bebê. Eu perguntei onde ele estava. Ela disse que os sogros queriam vê-lo no Natal, e o pai também. Basicamente, ela fez o mesmo negócio que eu por meio de nosso advogado. Eu estava bem. Ela estava com um vestido muito bonito, leggings, botas fofas e uma bela peruca. Jantamos e conversamos sobre nosso passado e nos conhecemos. Depois do jantar fomos para o sofá e liguei o filme. Conversamos sobre outras coisas. Por fim, recebi uma garrafa de vinho. Eu não bebo muito, mas geralmente gosto de um certo vinho no Natal. Ela perguntou se ela poderia ter um pouco. Eu disse: você está bem? Ela disse que sim, então eu dei a ela. Nossa conversa basicamente foi do nosso passado, para o nosso interesse, aos nossos problemas atuais, chorando, e, eventualmente, brincando e rindo. À medida que bebíamos mais, brincávamos mais. 2 garrafas depois, isso nunca acontece, nossa conversa se tornou sexual. Nós dois descobrimos que somos semelhantes nesse aspecto. Praticamente tudo o que somos. Ela disse que sua esposa teve sorte, tudo. Eu disse seu marido também. Eu sei que alguns de vocês disseram que eu deveria confirmar sua última tentativa comigo, dizendo que ela é bonita, mas eu apenas pensei que era uma coisa ruim de se fazer quando se tratava de sexo. Eu fiz e ela disse que sabe. Eu disse que ela poderia tirar a peruca se quisesse. Que ela ficaria incrível sem ela. Você é muito bonita com um corte pichi. Ela obedeceu e gritou um agradecimento. Continuamos conversando sobre essas coisas, e eventualmente, começamos a assistir a um filme abraçados. Agora, lembre-se de que os dois estavam embriagados. Quando eu e minha esposa costumávamos abraçar, ela realmente gostava e a relaxava quando eu esfregava seu seio. Não como apalpar com força, mas mais como uma massagem. Eu estava fazendo isso com ela por hábito. Eventualmente, ela disse que se sente bem. Eu me apavorei e parei e disse que sentia muito, nem percebi que estava fazendo isso. Ela disse que estava bem e perguntou se eu continuaria fazendo isso, pois se sentia bem e a relaxava. Eu perguntei: você tem certeza? Ela disse que sim, então eu fiz. Acabamos nos levando para minha cama, onde fizemos amor mais apaixonado. Quando terminamos, nos abraçamos e choramos, e eventualmente, adormecemos. Na manhã seguinte, tomamos café da manhã e tomamos banho. Eu perguntei se ela planejou isso. Ela riu e disse que não, menina sempre tem uma roupa a mais. Ela então, quando estava saindo, me perguntou se eu senti alguma coisa ontem à noite. Eu fui honesto e disse que sim. No entanto, precisamos ter certeza de que estamos preocupados conosco e com nossos filhos e que esses sentimentos não são falsos. Ela concordou e disse que vamos explorá-los mais tarde. Na verdade, ela me deu um beijo na bochecha e me agradeceu por uma ótima noite. Disse que enviarei uma mensagem para você mais tarde. Eu fui e peguei minhas meninas e elas realmente se divertiram. Elas disseram que a mãe estava se comportando bem na maior parte do tempo. Então, sim, agora acabei de preparar o jantar e vou passar a noite com minhas meninas. Obrigado a todos. Essas postagens do Reddit são como minha terapia. Atualização 7. Olá a todos, sei que já se passaram alguns meses desde a última vez que atualizei. As coisas têm estado muito ocupadas. As meninas estão se saindo muito melhor entre a terapeuta e as atividades em que estão se divertindo muito. Elas ainda estão tendo seus momentos, mas estão muito melhores. Quanto a mim e E.T., ainda nos falamos quase diariamente, mas não fizemos nada físico desde então. Nos encontramos uma vez desde então e discutimos que, embora não nos arrependamos do que fizemos, não deveríamos tê-lo feito. Agora para minha ex. Por algumas semanas depois do Natal, ela ainda estava tentando muito me fazer falar com ela. No entanto, isso parou na maior parte. Ela agora tem um advogado. Meu advogado foi informado e disse que nossas reuniões acontecerão em breve. Ela percebeu que eu realmente terminei e que ela não pode me fazer mudar de ideia.
Tenho certeza de que eles vão querer tentar a reconciliação, mas isso não vai acontecer. Ela ainda está me ligando e me mandando mensagens de vez em quando para tentar me fazer reconsiderar, mas eu fico sem ler. Quanto ao amante, ele já foi preso. Não há muitos detalhes por enquanto, mas acho que ele confrontou minha ex no trabalho e eles começaram uma briga verbal onde ela ameaçou chamar a polícia. Ele então a agrediu, o que levou os trabalhadores a se envolverem e praticamente deixá-lo cair. Policiais apareceram, prenderam ele, ela está apresentando queixa. Tenho certeza de que ele vai conseguir um advogado contra ela por causa do seu caso, mas não ouvi nada. Sogra me disse que eu posso vê-la se quiser, acho que ele deixou o olho roxo e quebrou o lábio, mas ela disse que o karma é uma vadia. Isso é dela então. Eu não vi minha esposa e nem as meninas desde o incidente. Fora isso, a menos que algo maluco aconteça, você provavelmente não terá notícias até depois de nossa primeira reunião com nossos advogados. Atualização. Primeiro, preciso pedir desculpas. Não atualizei vocês após nossa primeira reunião com nossos advogados. Muitas coisas aconteceram e às vezes a vida atrapalha. No entanto, vou tentar resumir o máximo possível. Para começar, minhas filhas. Elas não estão tão bem como eu esperava. Estavam progredindo muito bem e estavam indo melhor. No entanto, à medida que o dia do divórcio se aproxima e elas percebem que estamos realmente nos separando, ambas começaram a ter problemas. A terapeuta delas disse que as meninas aceitaram, mas realmente achavam que nós dois resolveríamos as coisas. Perceber que isso não vai acontecer está afetando-as profundamente. Minha mais nova está indo bem, mas estou realmente preocupado com a mais velha. Ela está deprimida e isso me preocupa. Estou tomando as devidas precauções com a terapeuta dela e fazendo o que ela recomenda. Ela mesma está dizendo que talvez precisemos medicá-la por um tempo, mas estou resistente. No entanto, pode chegar a um ponto em que essa seja a única opção. Minha filha mais velha é atlética e saudável, mas percebi que algumas de suas roupas não estão servindo mais. Acho que ela não está comendo tanto e conversei com o médico dela para colocar coisas em sua comida para ajudá-la a ganhar peso. Espero que possamos resolver isso porque ela está realmente começando a me assustar. Sinto que falei como pai porque nunca quis que minha filha fosse assim. Não sou religioso, mas se puderem, por favor, rezem por minhas filhas. Em seguida, como de costume, eu e a esposa traída, ainda estamos em contato todos os dias. Estamos nos dando bem e as coisas estão ficando mais fáceis. No entanto, mais notícias para ela. Não, nada relacionado à saúde dela ou ao seu bebê, graças a Deus. No entanto, o ex dela fugiu da cidade. Não estou surpreso com isso. Ele foi embora logo depois de ser solto sob fiança por agredir minha ex-esposa. Descobri que minha ex foi a última pessoa a ter contato com ele. Acho que minhas suspeitas estavam corretas. Ela ia denunciá-lo e ele ameaçou processá-la por causa do caso amoroso e alegou que ela usou seu poder sobre ele para iniciar o caso. Ela retirou as acusações, ele não vai processá-la e ele foi embora. Ninguém sabe para onde ele foi e os pais dele alegam que não têm ideia. Eu acredito neles? Não. Mas não tenho como provar isso. Quanto à nossa reunião com os advogados, não houve muita confusão para ser sincero. Foi basicamente meu advogado apresentando minhas exigências. Após o incidente com a outra pessoa, insisti na guarda total. Meu advogado apresentou tudo o que eu queria. O advogado dela sequer ouviu. Ele disse que, pelo bem das crianças, vocês dois precisam se reconciliar. Meu advogado riu e disse que não tinha chance. Apresentou tudo o que aconteceu com o que ela fez, os problemas com a outra pessoa, etc. Ele disse que essas são nossas exigências ou nos veremos no tribunal. Mais uma vez, ele só queria reconciliação. Meu advogado disse, muito bem e nos veremos no tribunal. 2 semanas depois, recebi uma ligação do meu advogado. Ela concordou com todas as condições, contanto que tivesse as meninas 2 finais de semana por mês e feriados alternados. Ela originalmente disse todos os finais de semana, mas meu advogado disse não. Eu concordei com os termos. Ela ainda é a mãe delas e espero que ela tenha aprendido a colocar nossas filhas como prioridade depois de tudo isso. Minha ex-esposa parecia horrível. Ela está quase anoréxica, parece que envelheceu 10 anos e até acho que está perdendo o cabelo. Mesmo assim, não a amo, ela ainda é a mãe das minhas filhas e não gosto de vê-la assim. Pedi à minha sogra para ajudá-la. Ela disse que essa é a punição dela. Eu disse que ela ainda é a mãe de suas netas, e sua filha. Ela precisa estar lá para elas e precisa de ajuda.
Então ela está trabalhando com ela para fazê-la voltar ao que era. Ela até me deixou um bilhete pedindo para nos encontrarmos pessoalmente, em público, uma vez antes do divórcio para conversar. Eu concordei e vamos nos encontrar na próxima semana para ter uma conversa final. Será gravado e em público. Ainda estamos casados, mas o fim é na primeira semana de julho. Então mais algumas semanas e isso vai acabar. Obrigado a todos pelo apoio e espero estar do outro lado em breve. Atualização. Oi pessoal, desculpe por não ter atualizado antes, mas tenho estado ocupado com tudo. Especialmente com duas jovens ativas durante o verão. Vou apenas resumir alguns pontos rápidos antes de falar sobre minha futura ex-esposa e nossa reunião. Contra o meu melhor julgamento, decidimos medicar minha filha mais velha por um tempo. Discuti isso com o médico dela, terapeuta e minha ex-esposa. Ela estará na menor dose possível até que tudo se estabilize. Assim que vermos que ela se adaptou à nova situação, começaremos a reduzir gradualmente a medicação. Minha filha mais nova parece estar se ajustando bem, sem problemas reais. Ela diz que gostaria que morássemos juntos novamente, mas entende por que não é possível. Ela é muito esperta para a idade dela. Não temos ideia de onde está o amante da minha esposa. Ele praticamente sumiu. Eu e ainda nos falamos todos os dias. Agora, a parte que tenho certeza de que vocês querem saber. Eu e minha ex nos encontramos no parque onde costumávamos levar nossas filhas. Tudo foi gravado em vídeo, caso ela tentasse algo. Ela não tentou. A maior parte da nossa conversa foi sobre as meninas e concordamos que seria melhor elas ficarem comigo em tempo integral durante a nossa separação. Ela disse que não está na mentalidade certa para ser mãe agora. Ela disse, claramente falei como mãe e preciso aprender a ser uma novamente. Como eu disse, não há necessidade de entrar em detalhes sobre isso, pois discutimos principalmente sobre as meninas. Agora, para a parte final. Quando eu me levantei para sair, decidi que era melhor sair apenas com aquelas informações. Ela perguntou se poderíamos interromper o divórcio, buscar aconselhamento e tentar novamente. Eu disse absolutamente não. Eu disse a ela que, com tudo que ela disse e fez comigo, tudo que ela permitiu que o amante dissesse e fizesse comigo. Lembrei-a do que ele fez com a esposa e a criança dele, e ela sabe disso. Tudo que ela fez com nossas filhas. Eu disse: você realmente acha que merece uma segunda chance? Ela disse que não. Nesse ponto, eu estava bem irritado. Comecei a falar sobre como a amava, como abandonei minha carreira por ela e pelas nossas filhas, fiz tudo por ela. Ela, é claro, começou a chorar. Eventualmente, eu parei. Ela pediu desculpas. Eu, é claro, respondi que desculpas não significam mais nada. Então, por algum motivo, perguntei o que diabos estava passando pela sua cabeça quando ela começou essa merda toda? Agora, eu não sei se alguém aqui disse algo sobre isso, mas sei que alguém me enviou um link para um vídeo no YouTube onde um cara leu minha história e ele e outros começaram a discuti-la. Eu dei uma olhada rápida nos comentários e muitos deles estavam certos com base no que ela disse em seguida. Ela exclamou, e cito, eu queria ser a que ficava em casa. Eu fiquei com uma expressão confusa no rosto. Então tudo saiu dela. Ela nunca quis administrar o negócio do pai dela. Ela queria que eu fizesse isso. Ela nunca quis trabalhar mais de 40 horas no negócio, ela queria ser uma mãe e esposa. Ela continuou falando. Eu queria que você assumisse e administrasse o negócio. Eu queria ser a dona de casa. Eu queria ser aquela que esperava em casa com as refeições prontas. Eu queria ser a que brincava e cuidava das nossas filhas. Eu nunca quis ser o sustento da família. Eu nunca quis ser dona de um negócio. Ela falou isso por cerca de 30 minutos. Depois que ela terminou, parecia que ela ia desmaiar. Eu apenas disse, então, por que você me fez largar meu emprego e disse que queria administrar o negócio? Ela disse que queria que eu dissesse que faria isso. Eu respondi, não é meu negócio, eu nunca trabalhei nesse ramo antes, eu não teria ideia do que fazer. Além disso, não seria terrível da minha parte dizer que vou administrar o negócio do seu pai? Ela disse que era isso que ela queria. Eu então disse, por que você não disse isso? Aparentemente, ela queria que eu dissesse porque não queria admitir que queria ser uma esposa que fica em casa. Nesse momento, eu explodi e fiquei furioso com essa situação toda por causa de um orgulho estúpido. Eu disse que não me importaria se ela quisesse ficar em casa e admitisse isso. Eu estava tão bravo nesse ponto, e ainda estou. Então,
Perguntei o que isso tinha a ver com o caso. Ela disse que durante a pandemia e no final ela estava trabalhando tantas horas e ficou com ciúmes e raiva do fato de eu estar em casa com as meninas. O amante, suponho, percebeu isso e começou a dizer coisas ruins sobre mim e como se eu fosse um homem de verdade, ela poderia estar em casa. Então, isso levou ao caso e ela disse que fez isso uma vez e tentou terminar. Ele disse ok, mas começou a falar mal de mim novamente como ela poderia estar em casa, e ela continuou fazendo isso e eventualmente isso se tornou uma coisa constante. Basicamente, ela tentava terminar e ele a insultava, deixando-a com raiva e invejosa, e ela voltava a ter o caso novamente. O que levou ela a ser má e desagradável comigo por causa de um ciúme estúpido que poderia ter sido evitado com comunicação desde o primeiro dia. Nesse ponto, ela disse que só queria sua família de volta e que as coisas voltassem ao normal. Eu fiquei devastado e com raiva, e simplesmente me levantei e fui embora. Depois disso, meu coração está cheio de raiva e eu estou muito irritado. Edição. Também esqueci de mencionar que, aparentemente, no final do ano passado, ela estava grávida dele. Ela acabou fazendo um aborto. Minha sogra me contou que ela estava agindo de forma estranha e parecia doente, e achava que ela estava fingindo para chamar atenção. Não, ela estava grávida. Essa é outra razão pela qual ela estava enlouquecendo nesse momento. Desculpe por adicionar isso depois.